Pata Seca, um escravo negro, foi forçado a gerar mais de 200 filhos para seu senhor. Em 1807, a Inglaterra proibiu o comércio de seres humanos escravizados no Atlântico Norte, uma medida que afetou as colônias do Caribe e o sul dos Estados Unidos, e também impactou o Brasil. Neste país, a principal força de trabalho para os serviços nas plantações de café, cana-de-açúcar e algodão era a mão de obra escrava. Os escravos eram vistos como mercadorias pelos proprietários e comerciantes, sendo considerados essenciais para a produção lucrativa nas plantações. Com o fim do tráfico de escravos e as altas taxas de mortalidade devido ao trabalho ao qual eram submetidos, a situação se tornou ainda mais desafiadora. Os proprietários de escravos, frequentemente submetidos a uma escassez de mão de obra devido às altas taxas de mortalidade entre os escravos e ao fim do tráfico de escravos, buscavam uma solução rápida e urgente. Para aumentar o número de escravos, eles começaram a considerar a fertilidade das mulheres escravas como parte de sua produtividade. As mulheres eram frequentemente forçadas a ter um grande número de filhos. Durante esse período, tornou-se comum a prática de gerar descendentes escravos através de relações forçadas para a reprodução. A criação de escravos era vista como uma solução para a escassez, mas também condenava as gerações futuras à escravidão. Assim como em outros países que adotaram a procriação forçada de escravos após o fim do tráfico negreiro, no Brasil escravista, essa tragédia também se desenrolou. No meio dessa situação trágica, surge a história de um homem que estava destinado a ser o pai de muitos filhos. Segundo seus descendentes, Roque, conhecido como Pata Seca, teria nascido nos primeiros anos do século XIX. Os primeiros registros de sua trajetória indicam que ele foi adquirido pelo proprietário de terras Francisco da Cunha Bueno em uma feira na então Vila de Sorocaba. O Visconde era dono de um vasto latifúndio e um grande produtor de café localizado no município de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Francisco da Cunha Bueno era proprietário da fazenda Santa Eudóxia, onde Pata Seca residiria e viveria como escravo reprodutor até sua morte em 1958. Embora a Inglaterra tenha proibido o tráfico de seres humanos escravizados em 1807, a escravidão não foi abolida. Somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil foi proibido. No entanto, a escravidão continuou e o comércio de escravos no Brasil também. Os escravos mais fortes e saudáveis eram selecionados para serem reprodutores. Nas senzalas, isso acontecia com os seres humanos negros. Processos semelhantes à criação em larga escala de gado nas vastas fazendas eram o objetivo do senhor de escravos, que buscava aumentar a população de indivíduos nas fazendas sem ter que pagar por eles. Os proprietários de escravos avaliavam certas características físicas e habilidades nos homens escravizados, dando preferência àqueles que eram fisicamente fortes, aptos e saudáveis para a reprodução. Eles acreditavam que essas qualidades seriam transmitidas às futuras gerações, resultando em descendentes capazes de suportar o trabalho árduo e serem ativos lucrativos. Características físicas como altura, constituição muscular e resistência eram altamente valorizadas, pois se acreditava que melhoravam a capacidade de trabalho de um indivíduo nos campos. Eles desempenhavam trabalhos e enfrentavam as difíceis condições da vida nas plantações escravizadas. Homens que exibiam tais características eram frequentemente selecionados como parceiros de reprodução. Alguns proprietários de escravos tinham preferências físicas particulares que acreditavam aumentar o valor de mercado dos escravizados. Foi nesse período que a história de Pata Seca se desenrolaria. Pata Seca foi um batismo que ele teve na senzala, porque os escravos tinham que ter o nome de bicho lá nessa fazenda. Então, era Pata Seca, era morcego, coruja, eram os nomes dos escravos. Pata Seca acabaria se tornando propriedade de um fazendeiro em São Carlos, São Paulo. No entanto, ele não vivenciou verdadeiramente a vida típica de um escravo, e por esse motivo, José Roque Florencio foi selecionado naquela ocasião para ser o reprodutor da fazenda Santa Eudóxia. Além de ser responsável pela reprodução na senzala, era responsável pelo envio e busca de correspondências na cidade.
Ele foi considerado um candidato perfeito para o papel de criador devido às superstições prevalecentes na época da escravidão no Brasil. Acreditava-se que homens altos e de pernas finas tinham maior probabilidade de serem pais de meninos, que eram muito necessários para trabalhar nos campos e cuidar do gado. Pata Seca, por ordem de seu proprietário, tinha que visitar regularmente as habitações dos escravos para ter relações com as mulheres selecionadas. Eles precisavam ter relações íntimas frequentes com as escravas do grupo, com o objetivo de engravidá-las. Essas jovens também eram escolhidas com base em seu histórico de saúde e aptidão física. Assim que as meninas tivessem sua primeira menstruação, já poderiam ser selecionadas, e se isso ocorresse, já poderiam receber visitas regulares dos reprodutores. Ao mesmo tempo, jovens mães que tiveram partos bem-sucedidos de crianças saudáveis também eram bem-vindas para conceber novamente. Muitas cativas davam à luz até 10 descendentes sob a supervisão dos capatazes. Muitas vezes eram relações com meninas muito jovens ou filhas de esposas ou namoradas de companheiros próximos, de acordo com os documentos daquela época. Durante sua vida, Pata Seca foi responsável pelo nascimento de mais de 200 descendentes saudáveis. De acordo com especialistas, estima-se que aproximadamente 30% dos habitantes da localidade de Santa Eudóxia, situada na região de São Carlos, sejam descendentes diretos dele. Acredita-se que sua capacidade reprodutiva lhe proporcionou diversos privilégios. Pata Seca não exercia atividades agrícolas e não residia na senzala dos escravos. Sua ocupação, além de reprodutor, consistia em cuidar dos animais da propriedade. Além disso, ele era responsável por percorrer aproximadamente 30 km regularmente até a vila rural de São Carlos, para buscar as correspondências de seu proprietário. No entanto, sua principal responsabilidade era procriar com as escravas. Por essa razão, até mesmo sua dieta era distinta. Ele se alimentava na cozinha da casa grande, desfrutando de vegetais, frutas, sucos e uma bebida feita com gemas todas as manhãs. A vida de Pata Seca foi controlada pelo seu dono, sendo meticulosamente examinado em busca de doenças. Bem alimentado e como o gado, ele foi colocado para trabalhar, gerando uma força de trabalho forte com características genéticas favoráveis para aumentar a produtividade de seu dono. O número preciso de mulheres com quem ele teve relações íntimas e a frequência desses encontros permanecem desconhecidos. No entanto, acredita-se que Pata Seca tenha sido pai de mais de 200 filhos, que herdaram o status de escravos de seu pai. Como resultado, esses filhos também vivenciaram vidas de servidão, com alguns sendo vendidos para obter lucro, enquanto outros foram forçados a trabalhar nas plantações de seus donos. Seus filhos foram submetidos a tratamentos extremamente cruéis e tiveram que suportar condições de vida extremamente difíceis, enfrentando uma crueldade que era difícil de imaginar. Eram obrigados a trabalhar desde pequenos, realizando tarefas árduas nas plantações ou nas casas de seus proprietários. Essas crianças não tinham permissão para desfrutar de uma infância normal e eram privadas de sua inocência. Suas vidas eram marcadas por um profundo temor, sendo uma experiência totalmente oposta à de Pata Seca, que tinha acesso a tudo o que precisava, desde que pudesse gerar mais descendentes. Naquela época, era difícil para ele identificar quais filhos eram realmente seus, especialmente entre os filhos de outros escravos. As crianças eram destinadas a iniciar o trabalho assim que atingissem a idade adulta. Seguindo os passos de seus pais, elas eram tratadas como propriedade, consideradas mercadorias a serem compradas e vendidas. Alguns deles trabalhavam nos campos ao lado dos adultos, longas horas sob o sol escaldante. Suas tarefas incluíam colher plantações de café ou cuidar do gado. Outros eram designados para o trabalho doméstico, onde tinham responsabilidades como limpar a casa grande, cozinhar e cuidar dos filhos dos proprietários de escravos. Para essas crianças, a educação era negada deliberadamente, pois acreditava-se que um escravo instruído representava uma ameaça à instituição da escravidão. Sem acesso à aprendizagem, essas crianças eram propositadamente mantidas na ignorância e privadas da oportunidade de desenvolver suas habilidades intelectuais. Além disso, as crianças escravizadas enfrentavam diversas formas de brutalidade, podendo ser submetidas a castigos severos como chicotadas ou espancamentos por qualquer infração mínima. O objetivo era instalar o medo e o controle.
Devido ao seu sucesso em gerar um grande número de descendentes para seu proprietário, Pata Seca recebeu privilégios especiais e até foi agraciado com um pedaço de terra por seu senhor. Segundo sua neta Madalena, em um determinado momento da vida, enquanto estava indo buscar correspondências em São Carlos, Roque se apaixonou. Um dia, ele pediu a mão da moça e, ao receber o sim, seu senhor permitiu que ele levasse a Roque, um escravo que vivia em uma cabana em suas terras, casou-se com sua esposa para começar uma vida juntos. O casamento foi comemorado e Roque recebeu 20 alqueires de terra de seus patrões como presente de casamento. Depois de ter mais de 200 filhos na senzala, chegou a hora de formar sua própria família com Palmira, com quem teve mais 9 filhos. Em 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil, o escravo conhecido como Pata Seca foi oficialmente registrado como Roque José Florencio. Ele era casado e possuía sua própria fazenda chamada Sítio Pata Seca, onde produzia rapadura e a vendia nos arredores da fazenda para sustentar sua família. Hoje em dia, a mesma rapadura é produzida por sua neta e vendida no distrito. Enquanto desfrutava de sua liberdade, Pata Seca nunca conseguiu estabelecer qualquer conexão com as centenas de filhos que gerou enquanto ainda era escravizado. Os registros de crianças nascidas na escravidão eram escassos e insuficientes para traçar qualquer linha de conexão entre eles com as severas. As condições de vida dos escravos eram tão severas que a expectativa de vida média era de 30 a 40 anos. Pata Seca, no entanto, viveu até os 130 anos, o que significa que ele viveu 3 vezes mais do que qualquer outro escravo. A maioria de seus filhos, que foram vendidos, morreriam antes dele, sem nunca terem conhecido seu pai. Em uma manhã específica, Roque pisou em um prego ao se levantar da cama e contraiu tétano. Nos primeiros dias, uma curandeira local cuidou dele, mas ela teve que fazer uma viagem. Infelizmente, Roque ficou sem os cuidados necessários e acabou falecendo de tétano em 1958. Seu funeral atraiu milhares de pessoas que prestaram homenagens a ele. Seu corpo foi sepultado em um cemitério em Santa Eudóxia, onde um monumento foi erguido em sua memória. A falta de documentos com datas claras sobre o nascimento e a morte de Pata Seca dificulta a confirmação de sua idade. Para o psicólogo Marinaldo Fernando de Souza, doutor em educação pela Universidade Estadual Paulista com uma tese que aborda a história de Pata Seca, a explicação para a falta de documentos está na desvalorização da memória negra. Os descendentes de Pata Seca lutam para preservar essa história. São netos, bisnetos e tataranetos de um dos escravos mais conhecidos da região. Os senhores das fazendas passaram pelo menos 2 séculos praticando relações entre os escravos para manter suas senzalas sempre cheias. Com o fim da escravidão com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, chegou a tão sonhada liberdade para os escravos no Brasil. Embora livres, eles não receberam ressarcimento, indenização, terras e nem assistência em troca. Passaram a viver em uma república baseada no racismo e na desigualdade. A história de Pata Seca é mais uma entre muitas outras que, ao longo do tempo, caem no esquecimento. A escravidão no Brasil foi um capítulo sombrio que ainda reflete nos dias atuais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. E se gostou, deixe seu like para ajudar o nosso trabalho e deixe também seu comentário do que você achou da história real de Pata Seca. Obrigado e até a próxima.